A querida Fernanda Musardo, especialista em mídias sociais e negócios online, diretora da Musardo, Soluções Digitais, está conosco. Fernanda, bom dia, bem-vinda ao programa novamente. Fofolete. Bom dia, Maria, bom dia, ouvintes e a galera que está acompanhando a gente na live. Bom, vamos lá. Verificação de eleições. Eleições, o que errar, no que se fez erros, no que funcionou a eleição, né? Os aplicativos que vão ajudar a fiscalizar os resultados das urnas, eleições e internet é o nosso tema de hoje. Fernanda, eu li uma notícia sobre, agora, né, o resultado da pesquisa Datafolha, sobre onde as pessoas buscam informações e buscam importância para os seus votos. E a televisão perde hoje para a internet. Sim, perde. Perde porque a televisão, o usuário acredita sempre que a informação na televisão, e não importa qual canal seja, ela é manipulada. E ele vê na propaganda eleitoral, na propaganda eleitoral, ou até mesmo quando sai uma notícia, porque o usuário, o povo está muito descrente daquilo que ele vê. E às vezes a TV ela precisa comunicar de uma forma mais geral. E o usuário, o povo, quer saber opiniões mais calorosas. E aí a internet oferece tudo isso. A informação limpa, aquela informação sem nenhuma interpretação ou opinativa. E ela oferece também a opinião calorosa do usuário. E a opinião dos amigos. E não tão dos amigos também, porque a gente leva em consideração também a opinião dos nossos inimigos. Bom, então vamos lá, Fernanda. Sobre o que você vai falar exatamente? Esse é o tema genérico, mas especificamente no que você pode ajudar a gente a usar a internet de forma adequada. Bom, primeiro, Maria, este ano essa eleição foi um marco muito grande para a internet e para as campanhas eleitorais também. Muitos candidatos, principalmente os candidatos com uma idade um pouco maior, mais avançada, não acreditaram que a internet um dia no Brasil pudesse ser tão significativa para os resultados das urnas. E nós vamos ver nessa eleição que resultado de urna vai ser o reflexo daquilo que a gente já viu durante a campanha nas redes sociais, por conta dessa manifestação toda e desse apelo caloroso do usuário. Outro marco bem importante, Maria, é o quanto a gente tem acesso à informação. Tivemos muita fake news, mas o próprio usuário já sabendo lidar melhor com aquilo que é fake news e aquilo que realmente é verdade absoluta. E eu faço uma observação dentro disso, tá? Uma coisa é a fake news que é, por exemplo, verificada por algumas agências de verificação. Hoje os grandes jornais se juntaram para isso, tem a agência Lupa, que é bem antiga e tudo mais. Mas a minha pergunta nós temos a presença também dos tais, eu não sei se você vai falar isso, de famosos perfis falsos, ou também considerados robôs, né? Sim. Que são aqueles opinionistas de plantão, sim, que estão lá e você acha, pô, tem tantas opiniões negativas, as hashtags utilizadas por eles às vezes fazem subir para o Trending Topics, mas não é um ser humano que está por trás, Sim. é uma manipulação. E você pode falar um pouco sobre isso? Porque isso aqui não é fake news, é outra coisa, Isso, né? é outra coisa. Os bots, os robôs, eles são usados para propagar fake news também. Como que acontece uma fake news? Ela é estruturada para convencer o maior número de usuários. Primeiro, uma criação do ambiente, um portal onde ela vai estar hospedada. Depois, os perfis nas redes sociais, muitas vezes falsos, e outros perfis reais, que são utilizados para espalhar essa informação, para virar trending topics, para criar grupos, para fazer uma série de questões, para manipular melhor a informação, para dar a ideia de que está todo mundo comentando sobre isso, então é verdade. Tá, e como é que eu sei? Quando é um perfil falso, eu não tenho que ir lá no perfil para ver se tem amigos? Não, o usuário normal ele não vai conseguir distinguir se é um perfil falso ou um perfil verdadeiro, porque o perfil falso criado para isso, ele é muito semelhante com o perfil verdadeiro. Tem amigos, postagens, tudo? Inclusive consegue estabelecer uma conversa com você. Se você entrar em contato com um bot pela internet, ele vai te responder como se fosse um ser humano, e ele vai estabelecer uma conversa com você. É muito Blade Runner, né? É muito massa, mas ok, não é porque a forma como a gente aplica nem sempre é boa. Tá, mas o usuário... Só entender, como é que eu combato isso? Por exemplo, eu sou do partido político X, né, e vejo que em Y há, digamos, a desconfiança de robôs. Como é que faz? Eu faço uma coisa? O partido político, o candidato em si, ele precisa estar muito ativo nos canais, para que o canal dele seja a principal fonte da informação segura. O usuário vai olhar uma informação, ele vai desconfiar e ele vai procurar o canal oficial do candidato. E aí, onde que está o candidato? Ele está entregando santinho na rua.
Ele não tem nada lá na internet. E o Santinho na Rua não está convencendo, Maria. A propaganda eleitoral na TV não está convencendo. E aonde está convencendo é dentro da internet, dentro das redes sociais, onde as pessoas não se dedicaram tanto para essa eleição por acreditar que não teria a repercussão que realmente teve. Falha, essencialmente, é da presença de corpo presente, de fato, do candidato com seus eleitores na internet. Isso nós não tivemos. Tivemos várias equipes, colocando bastante folder, bastante material, parecendo impresso. Bonito, mas que não convence ninguém. Aquilo lá é tudo conversinha dentro da internet. O que o eleitor queria era o candidato ali presente, conversando com ele, mesmo que fosse uma única vez no dia, mesmo que fosse por uma hora que fosse, seria o suficiente para ver e conversar com ele. O que vimos de descolado foi, ou de mais moderno, mais acessível, foi foto de agenda. Agora o candidato está no bairro tal, porque ele visitou a cidade não sei o quê. Isso tudo... Dá braço em criancinha? Para com isso, né, gente? Estamos em 2018, dar braço em criancinha, tirar foto de criança com a sua camiseta, com o seu adesivo, a gente fazia nos anos 2000. Hoje, o eleitor tem muito mais acesso à informação, ele tem acesso à informação, ele tem opinião contrária ao discurso que ele tem fake news sendo disparada, e cadê o candidato? O candidato está entregando Santinho na Rua. Fernanda, você está falando sobre um país ideal em que todos têm acesso à internet? Não. Hoje temos 139 milhões de usuários brasileiros conectados à internet. Temos uma participação bem grande no país, mas a gente sabe que isso não chegou ainda à metade da nossa população, e a forma de conexão também não é algo que seja boa o suficiente. Mas como a informação chega a quem não tem internet, veio através da internet. Como que isso ocorre? Eu tenho internet, eu tenho WhatsApp. Eu convenço meus familiares. Eu convenço os meus familiares que não têm. Que é o que está aqui, veja bem, a notícia que eu li agora há pouco, tá? Isso aqui é da Datafolha de ontem, tá? Uhum. Quanto influencia o voto de uma pessoa? Deixa eu ver aqui que eu... Conversas com familiares, amigos ou colegas. Muita importância, 59%. Exatamente. É a maior rede de importância. Disparado. E aí a gente pode até colocar um parênteses, Maria. Convencimento dos familiares via WhatsApp. Porque as conversas com os familiares, elas ocorrem hoje muito mais do que antigamente, porque era só almoço de domingo. Hoje, entre um bom dia, boa tarde, boa noite, entre um GIF iluminado, a gente tem um áudio de um candidato, a gente tem uma fake news sendo compartilhada, e a gente tem alguém da família convencendo os outros da família, por meio do WhatsApp, a votar no candidato A ou B. Então, vamos entender uma coisa. O sobrinho conectado convence a tia velha pelo Zap. Isso. Que chama ele de Zap. E daí, ou Zap, que é pior, né? E aí, quando chega o almoço de domingo, caso ela não tenha dito, esse mesmo sobrinho começa a criar as discussões na família. Ela não precisa ter a internet, mas ela vai ser influenciada pelo conteúdo que está dentro da internet. Intervalo rapidinho, vamos agora às notícias. 8h55, programa Light News aqui na Transamérica Light, agora com Fernanda Musardo, e a continuação do bate-papo com ela sobre verificação de notícias e como nós votamos em tempos de internet. Fernanda, uma outra coisa que eu acho bastante importante nós entendermos, né? Hoje, então, o eleitor é muito influenciado pela internet, mas ele é influenciado por aquilo que ele compreende como verdadeiro e autêntico, ou seja, mesmo uma filmagem tabajara, contudo, autêntica, vale mais do que digamos, um vídeo muito bem elaborado e editado, é isso? Isso. E aquilo que ele compreenda. Porque às vezes você faz um vídeo mal feito e também não passou a mensagem. Eu preciso passar a mensagem para o usuário de uma forma que ele compreenda. Isso quer dizer que usar alguns termos, algumas palavras que está no cotidiano de alguns candidatos, o eleitor nunca na vida que ele vai entender isso. Ele precisa lembrar que ele usa o ensino público e que ele é formado por isso. Então, o vocabulário dele não é extenso, a gente tem um povo que não lê muito, então ele também não consegue interpretar textos. Às vezes a gente vê lá uns folders, a gente vê algumas publicações que nem lendo 3 vezes e com calma, a gente consegue entender. Imagina um outro eleitor que não tem um acesso muito grande a cultura de uma forma geral, que não teve uma educação um pouco mais
qualificada. Ô, Fernanda, eu não vou pedir a você, mesmo porque por uma questão de isonomia, eu não quero ter problemas com a justiça eleitoral, então eu não vou pedir a você que cite nomes. Mas me diga, entre candidatos, seja lá a qual cargo for, você tem identificado pessoas que têm tido essa comunicação em internet validada pelos internautas e isso tem auxiliado na campanha? Você tem percebido isso? Olha, há um caso bem sério no Brasil que o resultado da campanha será por conta disso, da forma como o usuário entendeu a informação e que ele está guerrilhando, ele está se manifestando, está convencendo outras pessoas, inclusive a mudar o voto que antes ela já tinha manifestado. Então, no começo de uma campanha, várias pessoas tinham manifestado votar no candidato A ou B, e por conta de toda essa mobilização, eles estão mudando avatares, estão mudando sua posição por conta desse convencimento que veio. E teve candidatos, inclusive, que não precisou estar muito atuante, mas que antes fez um trabalho consolidado, que foi suficiente para se garantir durante toda uma campanha. Mas teve uma presença forte anteriormente. E aí, a pessoa em si ganhou um corpo muito grande. Ou seja, quando há consistência anterior, a consistência na internet, eu estava lembrando daqueles tweets da Rita Lee lá para trás, em que alguém levantou o que ela tweetava lá para trás e hoje comenta. Ou seja, quando você tem uma consistência de discurso e que no tempo se prolongou, sim, isto é melhor para o candidato, é isso? A consistência, eu estou usando sempre, eu, pessoa, estou ali dentro, enxergo esse canal como um ambiente meu, que eu preciso estar ali, que aquilo vai me gerar resultado, e aí eu consigo entender a mecânica do canal, eu consigo me comunicar melhor, ele tem tempo de testar as coisas, o que funciona mais, o que não funciona mais, para quando chegar a campanha, ele ter corpo ali dentro. Dá para usar isso em linguagem empresarial também? E isso vale para qualquer um, tanto para quem quer se colocar como influenciador, como também para quem quer fazer negócio dentro da rede. Você não consegue, não tem um milagre de 3 meses, ninguém vai ser sucesso em 3 meses na internet, e ele sim é um reflexo de um trabalho consistente feito ao longo do tempo. Fernanda, obrigada por estar conosco. É aqui essa apuração desse programa aqui, com menos meia hora. Obrigada por estar conosco. Imagina, sempre. Tá, obrigada a eu. E só lembrando, pessoal, que domingo é dia de votação. Existem alguns sites que são especializados em verificar, não auditar, mas de alguma forma tentar dar uma contrapartida aos resultados das urnas eletrônicas. E são sites que, se não me engano, vocefiscal.org, onde você escaneia o QR Code do tirateima da urna. Então, no final da votação, às 5 da tarde, aquela urna eletrônica, ela recebe um resultado. E esse resultado é fixado na porta daquela urna. E o eleitor que estiver ali naquele momento, ele pode escanear isso e mandar para uma outra pessoa para que se compute. Não é boca de urna, é pós-eleição, para ter uma contrapartida. Porque hoje a gente não consegue garantir que aquilo que a gente coloca na urna seja de fato aquilo que vai se concretizar. Valeu, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada eu, Maria.